Meninas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura Crítica, o quadro aqui do canal onde você aprende por meio da história de outras pessoas, de outros escritores geek e otaku, a também escrever o seu livro e publicar o seu livro geek e otaku. Se é esse o seu objetivo, se é isso que você deseja, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal para você aprender e vamos para a tela sem mais delongas. A história de hoje vai ser Guardiões Dimensionais, que inclusive é uma das histórias que está no Contos do Aprendiz de Escritor, volume 4, que é o livro lançado aqui pelo Escreve Aí, com os alunos campeões da Jornada Aprendiz de Escritor, que é o meu treinamento online. Depois eu explico por que eles são campeões, enfim. Porque dentro da jornada, eu ia explicar depois, mas o melhor momento é agora. Dentro da Jornada Aprendiz de Escritor, que é o meu treinamento online, para você escrever e publicar o seu livro Geek Otaku em até 20 semanas, você pode concorrer ao desafio de publicar dentro das 20 semanas. Ju, não tenho tempo para fazer nas 20 semanas, posso fazer o curso depois? Pode, você tem acesso ao curso mais de 20 semanas, só que o conteúdo e o desafio é em 20 semanas você pode lançar o seu livro lá. Quem consegue cumprir o desafio e ainda ter as melhores pontuações é convidado a ser lançado nesse livro Contos de Aprendiz de Escritor. E aí, nesse volume 4 agora, essa vai ser uma das histórias. Se você quer saber mais sobre o livro, clica aqui embaixo e vai no meu perfil do Instagram, que lá tem todas as informações para você adquirir o seu volume. Ai, peraí que a minha telinha tá na frente. Ver se eu consigo ajustar aqui. Pronto, melhorou. Que aí assim a gente lê melhor. Vamos lá! O fim de um conflito nem sempre significa o início de um período de paz. O aparente recomeço para os 7 continentes é interrompido por um evento que abala o mundo. Em um planeta paralelo à Terra, Austin, um jovem terráqueo, lidera um grupo de guerreiros que tem como missão proteger e equilibrar a magia deste mundo. Ele vê tudo ruir quando um grande terremoto abala as estruturas do pequeno vilarejo que ajudou a reconstruir, trazendo um mal que coloca em risco a vida de todas aquelas pessoas. Tá faltando uma vírgula aqui. Lutando contra as dores da perda da esposa e tendo de abraçar a responsabilidade como pai de um filho ainda bebê, Austin irá em busca de respostas, compreender o que realmente está acontecendo. No entanto, a verdade afetará uma decisão A verdade ofertará uma decisão dolorosa de vida ou morte. Esse mundo estará pronto para o novo momento que lhe é trazido? Vamos ver então o que nos espera nessa aventura dimensional. Bora lá, capítulo 1. Ai, que bonito. Ai, que bonito! Ele colocou a referência. Ai, que eu sei, gente. Essa história vem dentro da Jornada Aprendiz de Escritor. Então, eu já li essa história antes, né? Só que já faz um tempo. Que bonitinho. Eu gosto de usar elementos aqui dentro do Wattpad que ajudam você a ambientar o leitor. Tudo que ajuda você a fazer o leitor emergir nessa história e você puder usar dentro do Wattpad, use, tá? A própria plataforma gosta quando os autores fazem esse uso, tá? Aproveite a leitura. Aqui é um início. Aqui é uma introdução. Tá bom, é só aproveite a leitura, mas aqui começa. No continente Quero. Eu sou muito ruim de ler esses nomes de fantasia, espero que tenha lido certo. No continente Quero, conhecido por abrigar grandes extensões de floresta, os conjuntos de árvores anciãs alcançavam 200 metros de altura. Aí a gente já dá, tipo, tamanho das árvores, 200 metros de altura. Eu tô pensando aqui, quanto é 200 metros de altura? 100 metros de altura, 100 metros, 200 metros. 200 metros de altura. Será que é tipo equivale a um prédio de quantos andares? Localizados nas regiões mais íngremes, suas copas formavam um tapete natural na superfície, proporcionando sombras que cobriam o solo por quilômetros de distância. Os troncos eram largos a 100 metros do solo. Os troncos eram largos, pontos, Juliana, você não tá vendo ponto? Vamos lá. A 100 metros do solo,
galhos entrelaçados e firmes formavam uma estrutura parecida com o do chão. Ai, muito bonito, gente. Eu tenho orgulho de ler e falar dessa descrição. Porque essa descrição, sabe? Todas as vezes que eu geralmente dou exemplo de como descrever bem o seu universo, de como você apresentar o seu cenário, etc., eu dou o exemplo do João. Então, é dessa história aqui. Não é bonita essa história? Olha, eu não sei você, mas eu consigo ver as árvores se entrelaçando, criando lá uma camadinha para as pessoas viverem em cima daquelas copas e etc. E por que eu falo? Por que eu tenho maior orgulho de falar isso? Porque o João teve muita dificuldade no início, porque foi a primeira história que ele escreveu. É por isso que eu falo. É possível, mesmo você sendo um escritor inexperiente, mesmo você nunca tendo escrito nada, escrever uma boa história é possível, desde que você tenha uma boa orientação da sensei aqui. Brincadeiras à parte, é sim possível. E sim, com uma boa orientação ele conseguiu fazer isso. Na primeira vez que ele escreveu esse cenário, estava muito confuso. É o que eu falo sobre construção de camadas de cenas. Você apresentar para o seu leitor aquilo de uma forma não embolada, de uma forma clara, que ele consiga visualizar. Porque para pensar, você está pegando imagens na sua mente, transformando em letras. É quase como se você estivesse codificando algo. Sabe programador de sistema? Você já viu como eles codificam lá os códigozinhos no sistema? Você já viu como é que é isso? Para aquilo tudo junto se transformar numa imagem, como por exemplo o web designer, ou no WhatsAppzinho que você tá mexendo, o YouTube que você tá assistindo isso, por trás ele é um banco de códigos que tá refletindo essas imagens. Você acha isso difícil. Só que você escrever é praticamente a mesma coisa. Você tá pegando a imagem do seu cérebro e até uma imagem em movimento, às vezes, né? Um vídeo, um filme que tá passando na sua cabeça e transformando em códigos, que são palavras, para dentro da sua história, para que a outra pessoa escaneie aquilo com os olhinhos dela, entenda, interprete e consiga visualizar também a mesma imagem que você. Você vai pensar que de fato é complexo você ser um escritor? É complexo você conseguir passar uma imagem? Por isso que, assim como na programação, para que o código seja bem compreendido pela pessoa que vai ler, para que essas palavras sejam bem compreendidas, você também precisa dar uma ordem lógica para que a pessoa consiga construir também o universo na sua mente. Aí note, aqui ele falou, né, num continente. Beleza. Ele falou, primeiro estabeleceu as alturas das árvores, depois estabeleceu, né, como era mais ou menos aquelas árvores, depois ele falou das copas dela, como que aquelas copas se entrelaçavam até formar meio que um chão, né, ou seja, uma grande barreira, enfim, um grande chão de galhos entrelaçados, digamos assim, a 100 metros do chão, que ele dá essa informação, o leitor já consegue visualizar tudo aquilo. Até chegar aqui e falar, ó, tem uma aldeia e uma aldeia tinha se estabelecido no alto dessas árvores, usando-as como abrigo e meio de deslocamento, podendo caminhar com segurança. O emaranhado de galhos pareciam ruas, formando caminhos até suas moradias, enfermarias e centros de treinamento. Cabanas ficavam nos troncos das árvores, comportando famílias inteiras confortavelmente. Porque aqui em cima, ele já deu a descrição de que os troncos eram largos, de que as árvores eram grandes. E ainda mais no Wattpad, ele mostrar, tipo, uma árvore dessa. É claro que essa daqui é pequena, mas imagina essa árvore de um tamanho gigantesco, né? E as pessoas vivendo nessa árvore. Eu acho lindo esse cenário dele, lindo. E tem muita gente aqui... Deixa eu ver se aparece os comentários. Aparece, ó. Nossa, o pessoal falando horrores, os detalhes são os melhores. É igual Casa na Árvore, mas com milhares de casas. Nossa, na minha cabeça tá lindo. Meu Deus, isso deve ser tão lindo. Que cenário lindo e mágico. Isso é lindo. Se você quer ter esse resultado, entra na jornada de escritor. Não, é sério, sério. A próxima turma vai abrir dia 8 de maio. Se você quer escrever uma história dessa e você precisa de uma orientação, é o melhor lugar que você vai achar para você se tornar um escritor geek otaku. Acredita em mim, o melhor lugar para formação de escritores geek otaku é dentro da jornada Aprendiz de Escritor. Mas vem na minha,
Fica de olho nisso que eu acabei de falar, de você construir a sua cena por etapas. E assim você vai conseguir também causar esse impacto nos seus leitores de, oh meu Deus, eu também quero tá nesse lugar, olha que lindo que é esse cenário, que você, se você quer demonstrar isso para os seus leitores, pequeno gafanhoto, você precisa escrever suas cenas por camadas também, beleza? Seguindo aqui. O fim do dia chegou, assim como os trabalhadores de reconstrução, devido à destruição causada pela guerra. Mulheres e homens seguiam com ferramentas pesadas, os mais novos empurrando carrinhos com as sombras dos materiais de construção. Sobras, meu Deus, eu tô muito ruim. Preciso no médico, no oftalmologista de preferência. As crianças corriam segurando tochas, acendendo os archotes fixados acima da entrada das cabanas. Ai, detalhes! Em um galho, uma mulher de idade avançada cortava o cabelo de um bebê risonho de 10 meses, sentada em seu colo. Próximo à sua perna, as mechas caíam em um pote. Não era tarefa fácil, pois ele, agitado, tentava a todo custo pegar o colar de pedras que balançava no pescoço dela. Isso o mantinha distraído, ajudando-a a concluir sua tarefa com mais rapidez. Que fofo, gente! Por seu rosto bronzeado desciam linhas verticais, azuis e verdes, pintadas na pele enrugada. Deslizavam a parte da área inferior dos olhos, seguindo pelo pescoço e tronco, se dividindo pelos braços, pernas chegando até a extremidade das mãos e dos pés. Linhas horizontais da mesma cor saíam das vestimentas, rodeando as articulações, ombros, cotovelos, punhos, assim como os joelhos e tornozelos. Todas as mulheres possuíam essas mesmas linhas. Seres diferentes ainda por cima, né? O bebê persistia em tentar pegar o colar, mas logo ria com as expressões de espanto que ela fazia durante suas inúmeras tentativas. Enquanto os pássaros cantavam entre as folhas acima deles, a luz alaranjada do pôr do sol surgia no horizonte. As crianças continuavam a correr, fazendo barulho ao passar sobre as grossas folhas que cobriam os buracos entre os galhos emaranhados. Usadas como uma forma rápida de chegar até o solo, rochas foram fixadas nos troncos, polidas e esculpidas para servirem como degraus ou apoio para uma escada. Ai, gente, que cenário lindo! Vindo de outro galho, um jovem de cabelo volumoso, com mechas que caíam sobre a testa e uma barba por fazer, sorriu ao ver o bebê abrir os braços em sua direção. Junto dele, vinha um mais novo, magro, de altura mediana, e apreciava com seus olhos apertados. Toda a animação do menino. Ambos se aproximaram de onde a mulher estava. Ela guardou a lâmina que cortava os cabelos do menino. O mais velho agradeceu, pegando o filho nos braços. Ela, satisfeita, voltou para sua cabana, com um pote firme nas mãos e balançando seus cabelos cacheados. Que fofo! Existem 3 formas de você iniciar uma história, né? Mais de 3 formas, mas assim, você pode fisgar o seu leitor por 3 elementos da sua história. Você pode fisgar pela trama, quando a sua história começa com aquela trama, tipo, nos primeiros parágrafos que a pessoa, meu pai, o que vai acontecer mais nesse livro? Eu preciso saber o que mais vai acontecer nessa trama. O personagem, quando o personagem já é carismático de início, a pessoa fala assim, caraca, eu adorei esse personagem, vou acompanhar pra ver o que mais ele vai fazer. E o universo, da pessoa olhar e falar assim, nossa, esse universo é tão legal, deixa eu ver o que mais pode ter além disso. E com certeza, o elemento usado nessa história para atrair o leitor foi o universo. Não à toa, logo no início, a gente tem só por conta do universo vários comentários, 11, 15, 14, aqui embaixo, vários comentários falando sobre o universo. Você conseguir fisgar o seu leitor e deixar ele louco com a sua história logo no início faz muita diferença para que você consiga manter o seu leitor até o final da sua história. É óbvio que se você prometeu que o universo ia ser legal, o restante da história e o restante do universo também tem que ser bom, né? Chega mais pra cá que eu tô quase sumindo da câmera. Eu não tô me vendo que a
página tá na frente. Mas enfim, você entendeu. Quer iniciar uma boa história? Comece iniciando com um desses 3 elementos que você entenda que vai chamar a atenção do seu leitor. Beleza? Vamos continuar aqui. Aí depois, aqui a gente tem a apresentação do personagem, ó. Tá bom? Eles chegaram lá e teve um diálogo aqui, ó. Amontoaram-se nas árvores os rodeanos, moradores assim que o Austin, né, que é o pai da criança, chegou, então os moradores ficaram eufóricos. Ele foi tipo uma celebridade chegando lá. Amontoaram-se nas árvores, o rodeavam, todos eufóricos após acenderem os archotes. Pediam a Austin que mostrasse outra vez suas habilidades. Dave olhava o volumoso cabelo do pai, chegava aos ombros e descia em pequenas curvas brilhantes com as cores da aurora boreal. Gente, eu tô lembrando aqui, referências, né? Que eu falei, cara, quando eu descobri a referência do autor pra isso, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, olha como é legal você ter referências completamente diferentes para aquilo. Eu aconselho que você assista a live de lançamento que tá gravada, o lançamento do Contos de Aprendiz de Escritor, volume 4. Os outros autores, de todos os 6 autores que estão nesse volume, falaram lá, né, contaram um pouco sobre como foi construir suas histórias. Para você que tá iniciando, acho que é uma baita de uma inspiração. Mas enfim, e o autor, ele revelou qual foi a inspiração dele para fazer que o Austin, que é o protagonista, né, que tá sendo apresentado agora, ele tenha esse cabelo volumoso. Por que tem esse cabelo volumoso? E aqui na frente a gente vai ver que o poder dele não é que vem do cabelo dele, mas o cabelo dele demonstra que ele tem poder. É o que destaca ele das outras pessoas. Tanto que o cabelo dele é volumoso e tem a cor de uma aurora boreal. Imagina, é como se o cabelo do cara fosse praticamente uma aurora boreal. E isso é muito legal, porque além da aurora boreal ser uma coisa que ele gosta, a inspiração dele foi Sansão. Sansão, aquele personagem da Bíblia, sabe? Sansão, aquele cara que a força dele estava no cabelo dele, etc. Ele teve a inspiração de Sansão e eu falei, cara, como assim? Eu nunca na minha vida que ia passar isso pela minha cabeça, sabe? Olha que eu leio a Bíblia, eu sei a história de Sansão e tal, e ainda assim não passa pela minha cabeça. E ele falou, cara, eu falei, cara, nossa, Sansão mais Aurora Boreal deu Austin, entendeu? São coisas completamente diferentes. E ele se inspirou em momentos completamente diferentes. Isso que é legal, é você entender que você pode ter inspirações e criar coisas novas, criar seus personagens, seu universo novo, etc. A partir de mistura. Suas melhores ideias vão vir de misturas que são entre si muito diferentes, mas que você consegue criar uma coisa legal a partir delas, acredite. Aí vamos seguir aqui. Os tons verdes e violeta eram os predominantes, fazendo movimentos iguais aos vistos no céu, porém por todos os fios, inclusive na barba. Ondas coloridas iam e vinham em uma dança iluminada, realçada pelo crepúsculo, porque agora já tá de noite, né? Crianças não se cansam desses seus truques. Duin comentou com o menino esticando as mãos na direção do pai. Você ficou mais fascinado que elas quando assistiu esses truques pela primeira vez. Cruzou os braços em meio aos gritos das crianças. Cruzou os braços, Austin, né? Foi o Austin que falou isso. O cabelo intensificou o brilho. As cores saltaram dos fios e se concentraram diante de todos. Duin arregalou os olhos, percebendo a esfera colorida flutuar no ar, se movimentando com rapidez, e após alguns segundos começou a tomar uma forma, uma silhueta, uma espécie de primata. Foi instantânea, a risada do Dave. O animal corria entre os galhos, pulava perto das crianças que assistiam atônitas, fazia barulho de micos, se locomovendo como eles. Conseguiu atrair a atenção da espécie localizada nas redondezas da aldeia, né? Ou seja, ele fez uma espécie de mico de áurea, né? Com a magia do cabelo dele, e aí atraiu os outros. Veja, micos de cauda brilhosa. Austin apontou para os pequenos primatas surgindo metros acima de onde as crianças brincavam com o ser de luz. Dave dava pulinhos no braço de Duin, logo retornando ao pai. Alguns micos apareceram ali, gritando e seguindo as crianças que corriam animadas.
Vem aqui, vem! Duin os chamava, esperando que algum viesse até eles. Um pulou em seu ombro, agitado, bagunçando seu cabelo. Com cuidado, se aproximou de Austin e Dave o conheceu de perto. O animal continuava a mexer no cabelo de Duin, ignorando os demais. Porém, os olhos do menino apreciavam a cauda espiralada brilhando em verde neon. Ou seja, o mico tinha uma cauda verde neon, né? Que bonitinho, eu quero um. Os macaquinhos. As árvores começaram a tremer, fazendo Austin segurar o filho mais forte no braço e dobrar levemente os joelhos para manter o equilíbrio. Um grande estrondo ressoou, espantando os micos e as aves, além de outros animais nas imediações. Os céus imitaram grandes ruídos. Juliano. Nossa, tão ruim. Os céus emitiram grandes ruídos. O planeta tremeu furioso. Tudo durou 1 minuto e, quando passou, Duin olhou para o chão, se certificando que ainda estava inteiro. Claro, porque imagina você tá no terremoto em cima de uma árvore. Um chão de galhos. Imagina o quão frágil isso não é. também, tá certo, eu também olharia. Nos galhos ao redor, mulheres saíram das cabanas, crianças se escondiam e jovens guerreiros queriam tomar conhecimento do ocorrido. Melhor nos juntarmos ao chefe, falou Duin enquanto descia pelas rochas do tronco. Quando ambos se aproximaram do centro do povoado, alguns anciões e chefes guerreiros entraram alvoroçados pela entrada sul, enquanto contavam tudo ao Austin. Ele afagava a cabeça do filho. Duin ficou perdido nas explicações deles, pois não entendia aquele dialeto nativo. Deduziu ser algo sério pela euforia e olhar preocupado deles. Quando a gente sabe que dá merda, a gente sabe, né? A gente nem precisa saber. Tipo, a gente nem precisa entender o que a pessoa fala, a gente já sabe pela expressão. Encontraram algo a alguns metros fora da aldeia. Pode ter sido causado pelo terremoto. Austin falou ao amigo, que arqueou as sobrancelhas. O terremoto já começa aqui, né? Do olho para cima, nas árvores, onde todas as moradias já haviam sido reconstruídas. No terreno, restaram totens que rodeavam a aldeia e serviam de marco, pois no período de cheias, o rio inundaria toda aquela região, chegando aos 2 metros de altura. Olha só, o ambiente interferindo, né, no jeito, no estilo de vida daqueles moradores. Ou seja, por conta disso, é por isso que eles não têm casa no chão e eles moram nas árvores, porque o rio toma conta, né? Entendi. Os totens eram esculturas de madeira com entalhes e pinturas que retratavam a tríade bestial, formando por 3 colossais bestas existentes no mundo primitivo. Na base, um rinoceronte com um grande chifre pintado de verde. No meio, uma serpente de presas afiadas, tingida de vermelho, e no topo, uma ave amarela, possuindo asas de cor branca, tipo aqueles totens indígenas, né? Concluímos as construções. Os aldeões estão seguros lá no alto, Duin tentou soar confiante. Após os guerreiros conversarem brevemente entre si, Austin pediu para os levarem até o achado. Recomendou que todas as crianças permanecessem nas árvores e parte dos guerreiros ficassem de vigia enquanto retornavam. Nossa. Saíram do povoado, adentrando a floresta de vegetação alta, banhados pela noite. É verdade, estava escuro ainda por cima. O silêncio era inusitado, pois normalmente animais faziam barulhos marcantes, ainda mais de noite. Dave dormia no braço do pai. Meu Deus, mas levou a criança! Que afegava seu cabelo com a outra mão, mas mantinha a atenção no caminho. 10 minutos depois, chegaram próximo a um braço de rio, usado por aquele povoado e animais da floresta. Não foi necessário lhes dizer do que se tratava, ficou explícito quando sua visão atingiu a enorme fenda aberta no solo.
deve ter uns 5 metros de largura. Duin palpitou, caminhando perto, curioso quanto à profundidade. Ou seja, o terremoto abriu uma fenda no chão. O terremoto deve ter causado isso. Austin olhava os dois lados... Austin, eu já falei isso. Austin olhava os dois lados, tentando enxergar o fim da abertura, mas se estendia por quilômetros entre as árvores. Vamos... Eu tô pensando, eu tô lendo aqui. Pera, porque eu não vou ler tudo também, que eu não sei. A minha leitura é chata, eu sempre acho que a minha leitura é chata. Eu vou tentar ler de uma forma mais legal. Com cuidado, entregou o filho para o amigo. Queria analisar mais de perto. Os demais guerreiros ficaram afastados, segurando suas tochas, mas atentos a tudo que ele fazia. Se ajoelhou sobre os 2 joelhos, suspirou e esticou o corpo. Queria ver o interior da fenda. Isso é uma construção de suspense, desde aqui do início, ó. Tava de noite. Cadê? Deixa eu ver, ó. A gente começa já com essa construção de causar o suspense aqui em cima, ó. Após já tem uma coisa, tipo, ó, algo de estranho já aconteceu, os animais não estão aqui. Não é nem só os animais, né? Putz, um terremoto, alguma coisa estranha aconteceu. Aí, tipo, ó, todas as crianças já ficam lá em cima porque já é perigoso. E alguém já fica aqui porque pode alguma coisa, né, atacar a vila, sei lá. Saíram do povoado, adentrando a floresta vegetação alta. Aí a gente, putz, uma floresta vegetação alta você não enxerga muito bem. Banhados pela noite. Tudo isso daqui já tira a visibilidade do leitor, né? Ou seja, caramba, tá escuro, tá de noite, estão acuados. Faz o leitor também se sentir acuado, pelo menos eu me senti acuada. O silêncio era inusitado. Então, imagina, um lugar onde você tá acuado e ainda por cima um silêncio absurdo em volta. De noite. Pois normalmente animais ali ficavam blá blá. Aí, você ainda tem a criança ali no meio. Eu acho que eu tô mais agoniada pela criança. 10 minutos depois, chegaram próximo de um buraco. Aí tem o buraco, blá, blá, blá. Tipo, meu Deus, o que tem dentro daquele buraco? Aí tem toda essa questão muito delicada. Tipo, tudo acontece devagar. Só pra segurar a sua atenção. Não é assim, ó. Olhou dentro do buraco, viu que tinha tal coisa, acabou. Não. Tem todo um passo a passo até chegar no buraco. Justamente pra aumentar a curiosidade, a atenção do leitor, tipo assim, ó, alguma coisa vai acontecer dentro desse buraco. Com cuidado, entregou o filho para o amigo. Queria analisar mais de perto. Os demais guerreiros ficaram dessa parte ali. Então, vamos lá, ele se debruça, o cara ainda se debruça de joelhos para olhar lá dentro da fenda. Eu tô tipo assim, moço, o que você tá olhando aí dentro? Era um risco. E sabia disso. Mas precisava ser feito. Por alguns segundos, viu uma espécie de líquido alaranjado. Seria magma. Assim como na Terra, ou algo proveniente da magia do centro daquele planeta. É verdade, porque ele não tá numa Terra convencional, né? Então, poderia não ser magma. Entendi. Com pressão, um gás subiu. Em uma fração de segundos, conseguiu se afastar. Uma fina névoa escapou daquela imensa abertura, se espalhando no sentido vertical, ou seja, subindo. Austin se levantou e foi para perto dos demais. A confusão era nítida no rosto de todos. Ninguém sabia o significado daquilo. Austin, Dave está muito quente. Por um momento, a voz de Dwayne hesitou. Quando tocou o rosto do filho, percebeu a alta temperatura e seu coração disparou de preocupação. Quem mandou levar um bebê de 10 meses para verificar um perímetro perigoso? Esses pais. Dwayne sabia que o amigo estava temeroso. Austin avisou os demais que precisava voltar. Os guerreiros entenderam e garantiram ajudar quanto à febre do garoto e partiram dali, deixando a névoa tomar espaço. Na metade do caminho, escutaram gritos vindo da aldeia e o grupo disparou a correr pela floresta. Ok. Tudo bem. Isso daqui é um final de capítulo bom. Ju, como eu faço um final de capítulo? Esse daqui é um final de capítulo bom. Você meteu atenção, você deu um sustinho ali. Tudo bem, é só fumaça saindo, hahaha, não é nada demais. E ó, a criança preocupada, vamos voltar aqui. De repente, gritos. Gritos e mais gritos. E o capítulo acaba. Aí você espera pra ler o próximo. Ó, outra dica bem legal pra quem posta histórias no Wattpad é isso daqui, ó. Realmente é um ambiente diferente,
Mas me conta, o que você achou de interessante? E se pudesse ter algo refletindo no cabelo, assim como Austin, o que gostaria que brilhasse? Obrigado pela leitura, não esqueça de votar e comentar. Eu sempre indico, né, você tentar interagir com seus leitores dentro do Wattpad. Muitos autores colocam só isso daqui. Obrigado pela leitura, não esquece de votar e comentar. Por favor, comenta, vote, compartilhe, vote, não sei o quê. Só que você entendeu que aqui o autor interagiu de fato com o leitor e ele teve respostas, ó. Tudo que tinha pra dar errado tá dando errado. Ele teve respostas, precisa de mais. Ele teve respostas, é muito legal. Então, faça isso, converse com os seus leitores dentro do Wattpad, que dá certo para você ter mais interação. E tendo mais interação dentro do Wattpad, o Wattpad mostra suas histórias para cada vez mais pessoas. Seu truque. Pro próximo. Eu amo essa música. Né, This Is War? Do Third Cycle Tomorrows. Eu não vou botar pra tocar, pra eu não tomar, né, direitos autorais aqui dentro do YouTube. Mas vamos seguir aqui. As grandes árvores formavam largos espaços entre seus troncos, facilitando a passagem dos homens que corriam em direção aos gritos. Quanto mais se aproximavam, os gritos aumentavam. Nesse ponto foi até bom não ter deixado a criança. Tá bom. Atravessaram a entrada... Ah, não, peraí. Tem uma coisa que eu quero falar. Lembrei, eu ia falar lá no capítulo anterior, no primeiro capítulo, mas eu quero falar aqui agora. Vocês perceberam que o protagonista, que é o Austin, ele não foi a primeira pessoa a ser apresentada? A gente viu o cenário, apresentou a mulher lá que tava cortando o cabelo do filho do Austin, vou dizer que ele é o co-protagonista. E o Austin apareceu só depois, né? E mostrando, né, que ele era uma pessoa importante ali dentro, todo mundo tava em volta dele. Os guerreiros, por exemplo, agora, a gente tá mostrando, o autor tá mostrando aos poucos a importância daquele personagem dentro do universo. Mas é legal, tipo, nem sempre você precisa apresentar o seu protagonista de primeira. E sabe o que é interessante? Porque às vezes as pessoas acham que a primeira, então, o personagem a aparecer é o protagonista da história. Não, você tem que entender que o protagonista da história é o seu personagem central. Ou seja, tudo gira em torno dele, tudo gira em torno porque ele existe dentro daquela história. Às vezes, ele pode perder o protagonismo numa determinada cena, num determinado arco, mas ainda vai continuar sempre sendo o personagem central daquela história. Mesmo que em um determinado arco a gente trate ou veja algum personagem se destacando mais. O exemplo que eu dei até uma vez de Attack on Titan. Mesmo ele não aparecendo, ele sempre vai ser o personagem central daquela história. Mesmo ele não aparecendo, a gente tem o protagonismo de outros personagens. A gente tem a Mikasa aparecendo mais, a gente tem o Armin aparecendo mais. A gente tinha outros personagens lá também se expondo mais naquela situação, porque o Eren nem estava ali no momento. Mas ainda assim, ele nunca deixou de ser o personagem central, porque tudo na história se move porque ele existe. Porque as coisas aconteceram com ele e o movimento dele move os outros personagens, né? Então, assim, por mais que o personagem não tenha aparecido aqui, ele é o personagem central e ele apareceu depois, não tem problema. Não foi tão depois assim, foi, né, logo depois dos primeiros parágrafos, mas ainda assim é possível você apresentar depois. E teve uma pergunta que me fizeram no Instagram esses dias que eu achei muito curiosa. Tipo, o primeiro capítulo inteiro vai ser narrado por alguém que não é que vai ser narrado pelo protagonista, mas depois eu vou trocar de protagonista. Como fazer? Tipo assim, como que você vai trocar de protagonista logo no primeiro capítulo? Por quê? Sempre pergunto-se o porquê das coisas. Tipo, por que você vai fazer um capítulo inteiro com um protagonista e depois você vai trocar de protagonista na sua história? Você vai trocar de personagem central? Vamos pegar o exemplo de... Eu não consigo pensar numa história mais clara pra pensar nisso do que JoJo Bizarre Adventures. A gente tem ali personagens que trocam de protagonismo. Opa, tive que dar uma pausa que acabou de chegar uma encomenda aqui. Mercado Livre entregando nessa hora, ó, tô de parabéns. Ou não, né? Coitado das pessoas que tem que ficar sábado até essa hora entregando isso. Enfim. Como eu tava falando de JoJo Bizarre Adventures. A gente tem lá trocas de protagonistas, trocas de personagens centrais. Só que em arcos diferentes. E arco, gente, é como se fosse o final da história daquele personagem. Não é em um capítulo. Tem toda a trajetória, toda a evolução daquele determinado personagem e depois muda de geração.
Aí o personagem, o protagonista anterior, às vezes até morre, ou se não morre, por exemplo, acho que é o Jonathan, né? Que até o Guilherme Briggs narra, que eu só vi esse trecho, porque meu marido que assiste, eu tava vendo alguns pedaços. Mas eu sei, né, da narrativa, da história, eu acompanho o que o pessoal fala, enfim, e acompanhei essa troca. Porque uma vez já me questionaram, mas em Jojo, a gente tem troca de protagonista sim, só que tem entre arcos, entre temporadas. Ou seja, você conta toda a temporada daquele personagem, toda a história de vida dele, e ele cumpre a missão dele. Aí acaba aquele pedaço da história. Tanto que aquele Jojo daquela temporada, porque todos eles são Jojo, aquele Jojo daquela temporada, ele acaba com aquele vilão daquela temporada. Mesmo que o vilão ressurja em outra forma, outro tipo de vilão e etc., ele ressurge, ressuscita, enfim. Ainda assim é outro momento, é outro tipo de história. Então, se você tem o protagonista daquela história, você tem que contar aquela história até o final daquele protagonista. E aí sim, depois você pode, talvez, daquele mesmo universo partir pra contar outra coisa, enfim. É tipo, se a gente pega Hobbit e O Senhor dos Anéis. A gente tem o Hobbit, o Bilbo Bolseiro sendo o protagonista, desculpa, e depois no mesmo universo a gente tem o Frodo sendo protagonista de uma outra etapa daquela história, entende? Então finaliza uma etapa para depois você querer embutir outro protagonista, outro personagem central na sua próxima história, tá? O problema é que as pessoas olham as coisas e não conseguem entender a lógica por trás daquilo dali e acabam querendo, então eu posso trocar de protagonista. E acabar trocando protagonista no primeiro capítulo, o outro não teve nem a história contada, teve ou não teve, então ele não era o protagonista, o que ele tava fazendo ali? Toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado pra vocês não se embolarem aí por conta disso. Entenda a lógica por trás da história que vocês estão acompanhando, tá bom? Como de praxe, aqui no Leitura Crítica vamos ler 2 capítulos, então vamos continuar aqui no segundo. Gente, eu adoraria ler a história inteira, mas uma hora não seria o suficiente, né? Então vamos lá. Peraí. Vamos continuar. Impossível, são humanoides. Duinha regalou os olhos, segurando o filme Dave. Dave é criança. Silvio nas árvores e proteja. Nossa, Austin mandou enquanto os anciões e chefes passavam por ele indo ajudar os demais. Por favor, me deixe ajudar. Posso ser útil na batalha? Duin tentou argumentar, mas foi interrompido. Duin, obedeça, disse Austin, enérgico. E a cicatriz em seu pescoço ficou saliente. O rapaz, em silêncio, queria continuar seu protesto, mas aceitou a missão. O que a gente vê aqui? O personagem, né, com um arquétipo autoritário. É interessante. Não, é legal a gente ir conhecendo os personagens, né? Tipo, ele mostrou, a gente sentiu a autoridade que o Austin tem, né? A gente vai sentindo a autoridade que ele tem mostrando, e não o personagem, não o autor não precisa dizer. A gente vai percebendo isso ao longo da postura dele, né? Antes de se separarem, as cores saíram do cabelo de Austin, envolvendo Duin e Dave, como um manto brilhante. Entendi. Tipo, o poder saiu do cabelo dele e ficou protegendo, refletindo as cores da aurora. Seguiu por outro caminho entre as árvores. Austin correu de encontro aos demais. Não apenas os guerreiros, mas todos na aldeia possuíam o corpo pintado com linhas. Os homens possuíam 3, descendo pelo corpo, amarela, laranja e vermelha, com as demais saindo na horizontal em todas as articulações. Chegando ao local do conflito, erguiam as mãos e nisso a tinta e sua textura deslizavam pelo corpo deles, convergindo para as pontas dos dedos da mão. Saindo do corpo deles, a tinta misturava e tomava uma forma física, longas e cilíndricas, de 1 metro de comprimento, bastões opacos que brilharam quando os levantaram no ar, correndo contra os invasores. Entendi, tipo, as listras que eles tinham no braço, né? Tipo, eles saíam do braço deles e se transformavam em bastões, né? Tipo, meio que a tinta, não era uma tinta convencional, né? Fazia parte deles e eles manipulavam aquilo dali. Entendi. A guerra não acabou! Repetiam os inimigos. Tal grupo era formado por criaturas humanoides,
estatura alta e porte de ogros. Possuíam traços primitivos, semelhantes ao neandertais. De seus ossos saiu uma espécie de armadura natural e retrátil, que protegia suas áreas vitais. Todas as extremidades com pontas venenosas. Austin, a princípio, ficou desarmado. 2 inimigos o reconheceram e foram em sua direção, usando espadas de lâmina longa. Permaneceu parado, esperando o ataque, sem mexer um músculo, mantendo a respiração e os batimentos cardíacos em sintonia normal. Isso daqui animado ficaria muito bonito. Vindo de cada lado. Olha, vamos prestar atenção aqui. Cenas de ação. Como descrevê-las? Eu vou ler e vamos avaliar se está bom ou não, ou o que eu mudaria. Vamos lá. Vou do começo de novo. Austin, a princípio, ficou desarmado. 2 inimigos o reconheceram e foram em sua direção, usando espadas de lâmina longa. Permaneceu parado. E você já imagina o cara parado. Ele é foda mesmo, né? Permaneceu parado, esperando o ataque, sem mexer um músculo, mantendo a respiração e os batimentos cardíacos em sintonia normal. Que calma, mesmo sendo atacado, que calma. É ter muita confiança de que o poder, de que aguenta, né? Vindo de cada lado, ansiando golpear com toda a fúria, ergueram as espadas. Gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim é muito fácil conseguir imaginar esses 2 seres, o cara paradinho lá, e esses 2 seres indo atacá-lo com uma espada. Ou seja, é fácil visualizar a cena. A gente entra naquela mesma questão das camadas. É fácil visualizar a cena quando você constrói blocos, camadas, enfim, vai colocando uma informação de cada vez da história. Prontos para deslizarem violentamente contra a cabeça de Austin, formaram um X perfeito ao cruzarem suas lâminas. Aí eu consegui visualizar, né? Tipo, veio um de um lado, um de outro, aí... Quando um veio de um lado, o outro veio do outro, tentando cortar a cabeça, e fez assim, ó. Entendi, viu? Por partes. Porém, ele estendeu os ombros e braços nas 2 direções e levantou os antebraços, deixando-os acima de sua cabeça. Ele conseguiu, pegar os caras no ar, sincronizados. Os golpes atingiram seus antebraços. Continuaram fazendo pressão para os cortes. Ah, entendi. Ele travou. Assim, né? Entendi. Eu sempre gosto de imaginar como que o personagem tá fazendo, né? É isso. Essa é a graça da leitura. Continuaram fazendo pressão para cortar e atingir sua cabeça. Nossa, mas que braço forte também para segurar 2 espadas. Mas não conseguiram. Descarregaram sua força sem sucesso, até as lâminas se partirem, voando metros. Nossa, mas Austin? Que isso, hein? As 2 lâminas desceram veloz e Austin as segurou ainda no... Que isso? Segurou ainda no ar. Apertou sem se importar, descendo-as com precisão, atravessando as suas... Que isso, Austin? Que violência! Austin já meteu o louco aqui e já acabou com 2 de uma vez só. Caíram, expelindo um plasma preto. Em segundos, seus corpos desintegraram, como ácido, corroendo uma superfície. São apenas corpos plasmáticos, disse Austin a si mesmo. Mas você acabou com 2 corpos. Sem dó nem piedade. Aí a gente conhece, ou seja, ele é um herói, mas não é um herói daqueles que não derrotaria, né? Porque às vezes a gente tem aqueles heróis, aqueles super-heróis, que eles têm a ética implacável de que eu não vou agir como o vilão agiria. Ou seja, ele captura o cara vivo, mas não o mata. Ele nunca vai pra matar a pessoa, né? Nunca vai matar o cara, por pior que seja aquele vilão, a não sei que seja a última alternativa, ou que seja uma consequência, mas não é o objetivo principal. Aqui não, aqui ele foi pra lutar e sem hesitar, que foi até coisa, sem hesitar, agarrou ainda no ar, apertou sem se importar, despencando com precisão e atravessando a cabeça dos 2 caras, ó. Austin boladão.
Depois de os derrotar, correu para o centro da aldeia, onde outros guerreiros lutavam com afinco. Conseguiam escutar barulhos vindo das árvores. Eram mulheres novas, mais velhas, todas batendo seus bastões nos enormes galhos. Ritmado e com tempo igual entre os toques. Tipo batendo tambor, só que nos galhos, né? Nossa, é uma bonita cena de guerra logo assim no início do livro. As árvores vibravam, seguindo as batidas, e o solo começou a tremer, mas não na intensidade do terremoto. As gigantescas raízes emergiram violentas, como chicotes, acertando boa parte dos inimigos. Que legal! Eu amo árvores vivas. Galhos se estendiam como pontes até o chão, e as mulheres corriam neles, acertando os inimigos enquanto se juntavam aos demais. Que bonito de ver. Nossa, uma cena de guerra logo no início, tipo, logo no segundo capítulo da história. Beleza. A natureza impiedosa defendia os seus. Nossa, que frase bonita, que frase marcante. É uma frase que dá até pra tatuar, né? A natureza impiedosa defende os seus. Oh. O número de invasores ia diminuindo. Austin lutava com fervor, ajudado por guerreiras guardando sua retaguarda. Olha que legal! A gente teve uma cena detalhando os movimentos dele de luta. Os demais, a gente entende que a luta continua. Teve o destaque, né, para essas guerreiras chegando junto com as árvores, coisa mais linda. E agora a gente tem, assim, dizendo que continuou, né, o número de invasores ia diminuindo. Austin continuava lutando com fervor. Ou seja, às vezes, numa cena de guerra, você não precisa colocar o detalhe de todas as cenas, de cada um dos movimentos que cada um dos soldados, ou até mesmo que o principal, vai ter ali. Você deu um movimento, você já mostrou como aquele cara tá lutando. Pô, a gente acabou de ver o detalhamento dele acabando com 2 dos inimigos. Dizer depois Austin lutava com fervor significa que ok, ele seguiu fazendo os mesmos movimentos, lutando, a luta continuou naquele momento, né? Depois daquele momento, né? Ajudando os guerreiros e tal. Ou seja, você não necessariamente precisa ficar sempre detalhando, assim, nos mínimos detalhes, todas as lutas de uma guerra, né? De uma batalha, assim. Então, só pense nisso. Aqueles que tentavam fugir da aldeia eram destruídos por socos violentos, sem saberem quem o atingia. Os totens tomaram sua posição na batalha. Braços de madeira surgiram nas laterais e os golpearam. Gente, que bonito! Cada totem possuía seus ataques. O primeiro berrava como um animal terrestre. Seu chifre atravessava... porque era um rinoceronte, ele já tinha falado lá atrás. Seu chifre atravessava quem cruzava seu caminho. O segundo lembrava uma serpente, com sua longa língua que queimava e pulverizava os humanoides. No topo, um pássaro com asas a disparar penas cortantes como flechas. Tudo no ambiente servia para alguma coisa, né? A vitória era nítida e poucos ficaram vivos. Vivas alegres tomaram conta. Como essa batalha não era tipo a batalha final, era, na verdade, é uma batalha para iniciar a trama da história, a gente não tem aqui uma extensão muito longa dela, tá? E que eu acho, assim, na medida. A vitória era nítida e poucos ficaram vivos. Vivas alegres tomaram conta. Apesar de feridos, nenhum aldeão morreu no ataque. Duin apareceu ofegante, segurando Dave, que se mantinha quieto em seus braços. A luz da aurora que os envolvia retornou aos cabelos de Austin. Cara, é verdade, o cara ainda meteu louco, sem ainda tá com a magia dele. Suspirou aliviado ao os ver bem. Não estavam usando os corpos deles, eram plasmáticos. Duin, ou seja, era tipo clones, né? Duin desatou a falar e o amigo concordou com a cabeça. Não viriam realmente aqui. Ou seja, tipo, é clone de fato, dos inimigos, né? Austin falou e percebeu o medo do rapaz em seus olhos. Fomos atacados, contou assustado. A barreira de proteção os reduziu a pó. A barreira protegeu.
Austin pegou o filho e a febre ainda persistia. O menino, porém, continuava quietinho, mesmo em meio a todo o caos que havia ocorrido. Os sonos dos justos, dos inocentes. Obrigada por cuidar dele, obrigado. Obrigada por cuidar dele. Obrigada, Dwayne. Tocou o ombro do rapaz, né? Um ancião foi até eles avisar que um dos inimigos queria falar com Austin. Capturaram um vivo, sem demora. Foi até lá seguido do amigo. Só restara um, mas não perdia a oportunidade de enfrentamento. Uma mensagem para você, Elo. Chamou Austin de Elo. Foi revelado que ele é, né? Elo dessa geração. A guerra não acabou. Ela só tomou um novo rumo. Apontou para o céu, onde a parede de névoa subia. Logo atingiria as nuvens e, em meio às risadas de desdém, o último invasor morreu. Suicidou-se a si mesmo. Cuidar dos feridos se tornou a missão principal. Levados para as enfermarias, logo receberam os devidos cuidados. Nenhuma das casas e construções de trabalho foi destruída, apenas o medo rondava o rosto das crianças. Todas as árvores da aldeia voltaram ao seu estado de calmaria. Eu amo árvores vivas. Raízes adentraram ao solo, levando grande quantidade de folha e material orgânico. Galhos retornando aos topos e restabelecendo o caminho com as demais rotas de locomoção dos aldeões. Ai, que lindo! Cada totem se fixou, recolhendo os braços de madeira. As pinturas talhadas voltaram à sua inércia e os ruídos cessaram. Ou seja, a calmaria depois da batalha, né? Nossa, eu consigo ver, agora ele se restabelecendo depois da batalha. Eu gosto disso. Gosto de quando eu leio uma história e eu realmente consigo ler, consigo passar o meu scanner ocular. Consigo passar o meu olhinho nas letras e conseguir de fato imaginar a história. Dwayne lavava o rosto em uma bacia. Cenas do confronto pairavam em sua mente. Apertou os olhos tentando se livrar das imagens. Seus ombros começaram a doer e, após uma rápida verificação, não achou nenhum machucado ou hematoma. Foi retirado de seu momento quando Austin se aproximou com um copo de madeira. Um líquido claro foi oferecido e o jovem percebeu a mão enfaixada do amigo. Porque depois da luta, né? Beba ajuda a repor as energias. Austin falou, mostrando um copo igual com o mesmo líquido. Acho que vou precisar de mais uns 2 desses, disse Dwayne riu, fazendo uma careta por conta do gosto amargo. À vontade, Austin riu de volta, mas logo seu semblante ficou sério. E, Dave, como está? A febre cessou? O rapaz perguntou, mas não obteve resposta. Austin saiu da cabana, sentou-se no galho. Dwayne ficou ao seu lado, ouvindo seus longos suspiros. Sabia que não estava tudo bem. O que aconteceu com a criança? Ele ficará bem. Essa febre causou queimaduras em mim. Austin virou o rosto e mostrou os punhos avermelhados. Marca deixadas pela alta temperatura do filho, além das demais cicatrizes de batalha. Nossa, que isso? Que febre é essa? Constataram ser algo além das nossas limitações. Nossa, e a criança ainda tá bem? Dwayne pensou se a dor nos ombros poderia ter alguma ligação, mas achou pouco provável. Algumas mulheres relataram dores pelo corpo ao segurar treino por algum tempo. Isso me preocupa muito. A informação dita por Austin confirmou a suspeita do amigo. Nossa, que essa criança... É tipo o Zezinho dos Incríveis. Os anciões se aproximaram, um deles carregava o pequeno Dave no colo, chamando a atenção deles. Reforçaram os esforços para curar a febre do menino, mas estava além de suas habilidades, então lhe entregou seu filho risonho e feliz. Continuava com febre, porém a temperatura estava mais amena e não causava dores ou queimaduras. Agradeceu imensamente a todos, jamais esqueceria dos cuidados que tiveram com filhos. Mulheres, crianças, guerreiros e anciões deram vivas a ele e desejaram que alcançassem seu destino. Deram brados a Dwayne, enalteceram como
era valente e disposto a ajudar o Elo em suas missões. Então, nós descobrimos o que é o Austin. O Austin é o Elo. O que é o Elo? Sem jeito, agradeceu da melhor forma e seguiram um guerreiro que os levaria para fora da aldeia. Desceram por terrenos íngremes, segurando tochas para iluminar o caminho. Nossa, mas eles saíram mesmo de noite até uma margem do rio, onde várias canoas estavam amarradas a árvores. Ah, por causa da criança. A criança estava mal, não estavam conseguindo tratar ali, tinha que tratar em outro lugar, entendi. Empurraram uma delas e logo entraram. O homem perguntou para onde desejavam ir e Austin respondeu, para as cordilheiras. Por que vamos às montanhas? Não existem povoados por lá. Duin não entendeu, amarrando sua tocha na popa da canoa. Não vamos a outro povoado. Precisamos entender o que está acontecendo. Veja o céu, Austin apontou. Não era mais possível ver o início do paredão de névoa. Tinha ultrapassado as nuvens. Devemos ir ao marco do Eon, concluiu, deixando Duin pasmo com a informação, pois somente os guardiões e o Elo tinham acesso a esse local. Isso é legal. Eu só queria dizer que é muito legal. Epa, agora que o bicho pega os comentários. Exatamente agora que o bicho pega. Comentários finais depois de uma hora de leitura, como vai ser de praxe a partir de agora. 2 capítulos serão lidos porque nós não temos tempo de avançar mais que isso, né? Legal para você conhecer novas histórias. Se você quiser acompanhar essa história, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para você ler ela lá no Wattpad. Ela tá só com uma amostra por enquanto, porque ela vai ser publicada no livro Contos de Aprendiz Escritor. Se você quiser adquirir o livro, clica no meu Instagram, vai lá, manda mensagem, fala: Ju, eu quero o livro Contos de Aprendiz Escritor volume 4. E aí, além dessa história, você vai levar mais 5 histórias que eu vou lê-las ao longo dessas próximas semanas aí. Agora, outra coisa que eu achei interessante comentar, né, tipo, exatamente desses finais, quando você entender que você precisa cortar, ou quando um evento acontece e quando outro termina, tem sempre um gancho para a próxima cena. No capítulo anterior, teve o terremoto, abriu-se o terremoto, deu a deixa, tipo, algo aconteceu nesse terremoto e de repente surgiram os gritos lá, a aldeia foi atacada por conta desses seres que provavelmente vieram desse buraco aí, desse terremoto. Depois, a gente tem, teve a guerra, teve o pico, né, as coisas acontecendo, e no final das coisas acontecendo, a gente tem ali, na verdade, aqueles guerreiros tendo que sair por causa da criança, que tava com febre e tal, e já que ele não podia ficar ali mesmo, ele precisava ir entender o que estava acontecendo. Acho que ele já desconfia que e tudo isso que tá acontecendo tem ligação com a febre do filho dele, porque aconteceu ali mesmo que no mesmo momento, né? E daí eles vão, então, em busca, partir de fato para a aventura, que é esse marco de Eon, que aí vem a informação que só os guardiões e o Elo, então, parece que é tipo o guardião, ou alguém acima deles, né? Talvez a gente, ao longo da história, conheça mais. Mas, com certeza, para o início, para 2 capítulos, eu achei bem legal. A gente tem aqui ação, a gente tem já o início da aventura, ganchos e principalmente um cenário muito fofo que, sem dúvida, chama muito a atenção da gente. Eu adoraria estar num cenário desse. Nossa, você já tem esse tipo de cena de batalha, geralmente você tem no final das histórias como ápice. E o autor já apresenta tudo isso logo no início. É ou não é para manter a pessoa motivada até o final? Mas sempre lembrando, quando você tem esse tipo de chamariz, você tem que manter esse padrão no restante da história. Agora, lá no final, tem que ter um outro tipo de batalha que também chame a atenção. Eu já sei que tem, porque eu já li essa história até o final, mas foi muito legal reler, porque eu faço leitura crítica quando vem a primeira parte da história pra mim, é a primeira vez que o leitor lê, que o autor escreveu. Então, quando eu li esse livro pela primeira vez, ele não tava assim, ele não tava todo arrumadinho desse jeito, entendeu? Ele tava com todos os problemas que eu pedi, eu indiquei pro autor melhorar. Então, ver o livro agora todo certinho, bonitinho, realmente bem escrito, é um orgulho e tanto. Parabéns, João, ficou muito legal a obra. Mais uma vez, convido você a conhecer, está aqui embaixo. Meninas, é isso por hoje. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, já dá um like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal
para você conseguir escrever e publicar suas histórias geek e otaku. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima!